Sem mais delongas, eu trago aqui Eduardo Talhaferro. Eduardo Talhaferro, seja muito bem-vindo de novo ao Paulo Figueiredo Show. Esteve conosco na semana passada no episódio da sua detenção na Itália. Agradeço aqui o retorno e já começo fazendo uma pergunta a você. Em uma entrevista à Gazeta do Povo, você contou que conheceu um juiz num clube de tiro e que ele, algum tempo depois, teria comentado sobre sua competência com alguns ministros, e em decorrência disso, você foi convidado para entrar diretamente como assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. A minha primeira pergunta é a seguinte: quem era esse juiz? E como foi que ele conseguiu determinar que você era tão capaz? Você já trabalhou com esse juiz em algum momento? Tudo bom, Paulo? É um prazer estar de novo aqui com você. Acabei de ver sua introdução aí. Infelizmente, o bloqueio não partiu de mim, partiu de Moraes, mas eu sei que o AVL veio de mim. Não teve jeito. Não consegui me conter com a risada aqui. Mas hoje a gente ri do que sofremos no passado, não tenho o que falar, né? Hoje quem sofre sou eu, então não é mais você. Bom, com relação à minha chegada ao Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, a primeira ela seria no Supremo Tribunal Federal, né? Eu fui a um clube de tiro com um juiz que é meu amigo, e esse juiz sempre levava alguém do tribunal, ou um promotor, ou um outro juiz, e coincidentemente foi um juiz, a gente atirou, e geralmente depois que a gente atirava, a gente ia ao restaurante para confraternizar ali, todo mundo que estava junto nesse evento, né? E numa brincadeira, ele me pediu, o meu juiz, que é meu amigo, falou assim: Eduardo, liga pro telefone do Marco, o juiz é o Marco, Martins Vargas, liga pro telefone do Marco e com o seu telefone, mas tem que aparecer o meu número. Eu falei, tudo bem, é tranquilo isso daí. Existiam, aliás, existem aplicativos dentro da Apple Store ou do Google Store que fazem isso. Hoje no Brasil esses aplicativos não funcionam mais, foram proibidos. Mas naquela época ainda existia, não lembro se já tinha sido proibido, mas já estava no meu telefone. Aí eu fiz essa brincadeira, telefonei pro telefone do Marco, só que ao invés de aparecer o meu número, apareceu o número do outro juiz. Isso maravilhou ele e outras conversas que a gente foi tendo do meu trabalho. Eu não sei se esse meu amigo já tinha comentado quem eu era, o que eu fazia, quais são os meus cursos, minha especialização. E a partir daí ele começamos a ter uma conversa, um pegou o contato do outro, desenrolamos aí todo o conhecimento que eu tenho. Mas eu acho curioso, porque a gente está falando de você tinha um amigo que era um juiz e ele te apresenta ao Marcos Vargas, que era. Qual era a posição dele especificamente? Ele era chefe de gabinete do Alexandre? Então, eu não sei o que ele fazia naquela época, eu não sei nem se ele estava com o Alexandre já. Hum. Porque eu lembro que ele tinha comentado que ele foi do Barroso, que ele foi do Fachin. Eu lembro que naquele momento, se eu não me engano, eu não sei se era o Fachin ou o Barroso, acho que era o Fachin, não, o Barroso, que era o presidente do TSE. Mas até então, o pedido era para que eu trabalhasse no gabinete do Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Não sei se ele era juiz auxiliar lá. Por que eu te falo isso? Porque eu passei por entrevista, né, com a Cristina, com o Ayrton Vieira e com ele, por videoconferência, a gente conversou bastante. Foi aí que depois eu tive a resposta de que sim, eu poderia, estava aprovado e eu poderia trabalhar lá. Mas antes dessa entrevista, eu fiz alguns relatórios para o Marco, a pedido do Marco, mas relatórios simples. Consegue identificar essa pessoa? Consegue identificar essa? Consegue me trazer isso de rede social? Ver se tem rede social A, B, C? E eu enviava para ele. Até tive problemas na minha casa com a minha esposa na época, porque ela falou: pô, você está trabalhando de madrugada e não está ganhando nada, né? Sabe como funciona a esposa, né? Você. E aí o que aconteceu? Quando ficou tudo aprovado, isso foi em meados de abril, de maio, mais ou menos esse período, e eu vim para a Itália. Vim para a Itália, ver questão de documentação que eu estava fazendo, terminando, isso das minhas filhas, e eles me ligaram. Na verdade, quem me ligou foi o Marco, dizendo o seguinte: olha, Talhaferro, o ministro vai tomar posse no Tribunal Superior Eleitoral como presidente e ele quer mudar as coisas. Ele quer uma coisa um pouco maior para você. Ele quer que você seja chefe de gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é um gabinete de fake news, que vai monitorar, ver fake news, esse tipo de coisa. Eu, de pronto já falei, olha, Marcos, eu não sou muito bom administrador, gestor de pessoal.
mesmo porque eu tenho um pouco de dó, eu para demitir alguém é capaz de eu chorar junto com a pessoa, ou para eu dar bronca, é o meu perfil, eu sou um perfil muito humano, e eu acabo, com as pessoas que trabalham comigo, criando um vínculo que me prejudica até em liderar esse tipo de coisa. Mas eu superei isso, graças a Deus. Aliás, eu não tive outra opção, né? Então ele falou: não, fica tranquilo, que a gente coloca outra pessoa para trocar a área e você fica como chefe, mas você faz outros trabalhos para o ministro. Eu falei: não, Marco, assim eu não quero. Vamos fazer o seguinte: eu vou aceitar a proposta, eu vou para o gabinete, e se eu não atender as expectativas, a gente troca, e se eu não gostar, eu saio. Não, tudo bem, dessa forma, foi aí que eu acabei chegando no Tribunal Superior Eleitoral. Mas qual foi o primeiro cargo, então? Não entendi. A primeira função que você chegou lá? Eu fui direto para chefe de gabinete da assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Foi trocado. Era para eu ter ido como perito do Supremo Tribunal Federal no gabinete do Moraes. Como ele foi tomar posse no TSE, eles fizeram essa mudança, né? Não me colocaram no STF, eu não fui nomeado nunca lá, me colocaram direto dentro do Tribunal Superior Eleitoral como chefe de gabinete, como assessor-chefe do gabinete, né? Eu te confesso que me causa estranhamento o Alexandre pegar um projeto tão importante como esse e te nomear logo para... Você era assessor-chefe ou era chefe de gabinete? Dentro dos gabinetes abaixo da presidência, não tem chefe de gabinete. O chefe de gabinete tem o nome de assessor-chefe. Então, ele já te coloca direto como assessor-chefe da equipe toda. Sem te conhecer exatamente. Você não estranhou isso? Porque, assim, se imaginar que uma pessoa que está na vida pública como Alexandre de Moraes há tanto tempo, né? Ele foi secretário de Transporte, secretário de Segurança Pública, ministro da Justiça, depois ministro do STF por tanto tempo, e agora em 2022, ele tinha se tornado lá também presidente do TSE. Me surpreende assim que com tão pouca relação você tenha ocupado uma função tão alta logo de cara. Na verdade, eu fui uma indicação de um juiz de confiança dele naquela época. E assim, não querendo me enobrecer tanto, o meu currículo é um currículo muito bom. Eu fiz casos de destaque, tanto São Paulo, Minas, Paraná, grandes casos. Fui professor de pós-graduação, tenho 3 pós-graduações, 2 formações acadêmicas. Então eu tenho uma vida dentro do tribunal boa. E eles me pesquisaram, com certeza, viram os meus laudos, viram meus procedimentos, viram minhas petições, viram que, além de eu ter formação em direito, viram que meu trabalho, de fato, era um trabalho bom, dentro do que eu fazia no tribunal. Ver fake news, monitorar, identificar, isso fazia parte do meu trabalho, do meu conhecimento, apesar de eu nunca ter feito isso em um ambiente eleitoral, entendeu? Me diz uma coisa, esse juiz, não precisa dizer o nome dele, era um juiz de primeiro grau de São Paulo, alguma coisa do tipo? Eu falei, o Marco Martim Vargas. Não, ele era um juiz de primeiro grau. Não, o Marcos Vargas era o seu amigo ou o Marcos Vargas era o... Foi quem me levou. O Marcos Vargas foi quem me levou. Ok. Entendeu? Foi quem me levou. É óbvio que esse meu amigo, eu não quero citar o nome dele até para preservar ele, que ele não tem nada a ver com a história, não, né? Não precisa, ele não tem nada a ver com isso. Ele conhecia meu trabalho, porque eu já fiz diversos trabalhos nas varas às quais ele trabalhou, entendeu? Então ele já conhecia bem a minha forma de trabalho, a minha responsabilidade, o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento jurídico. Pode ser que aí conversaram, e depois o Marco, aquilo que eu falei, o Marco fez vários testes comigo, né? Testou o meu conhecimento técnico, tanto de informática como de direito. Não foi uma coisa do dia para a noite. Isso começou em dezembro, janeiro, e eu só fui em maio, abril, mais ou menos. Convidado, entrevista. Como é que era esse dia a dia dentro do TSE, Ferro? Como é que era estar num TSE sob comando do Alexandre de Moraes? O que eles pediam a você? Como é que era o clima lá dentro? A gente vê umas mensagens, umas trocas de mensagens do Ayrton, acho que é do Ayrton Vieira, dizendo não aguento mais esse troço. Como que era a relação? Como é que era o clima lá dentro? Bom, eu acredito que o Ayrton Vieira tenha sofrido mais, ele e o Marco Antônio, justamente porque eles tinham contato constante e direto com o ministro, né? O que eu já venho falando,
Eu nunca recebi uma ordem diretamente de Alexandre de Moraes, mas sim dos seus interlocutores. Existia uma triagem ali. O juiz do STF recebia dele, o juiz do TSE recebia dele, eles estavam tudo no mesmo grupo ao qual eu não participava, e vinha para mim. Inclusive, eles encaminhavam, às vezes, as próprias mensagens do Moraes. Encaminhado, você via que era a forma de conversar do Moraes, uma forma assim, grossa, uma forma um pouco agressiva, para ontem, que não sei o quê, que eu faça, não sei o quê. Mas, de fato, trabalhar com ele, se eu que não estava constantemente com ele já era difícil, imagino o Ayrton, imagino o Marco. Era, de fato, muito complicado. Porque ele é uma pessoa, como eu posso dizer, que cobra de uma forma não sutil, entendeu? É uma pessoa que cobra pesado. Eu quero isso para agora, eu quero isso para ontem. Pô, vocês não vão fazer? Aí você faz um relatório, você manda lá. Pai, imagina, eu já peguei relatório teu, você sabe disso. Vou lá no seu perfil, chegou para mim uma mensagem que você postou lá na sua rede social, seja no antigo Twitter, naquela época, ou no Instagram, mais entre Twitter e Instagram é o que mais tinha. Então chegava uma mensagem só, ele me encaminhava uma mensagem do que você tinha postado, fazia lá, recortava a mensagem, certificava se aquela mensagem de fato estava lá, qual que era a rede bonitinha, recortava a imagem da mensagem, do perfil, a URL e encaminhava, era só isso. Porém, muito, se não a maioria das vezes, esse relatório chegava na mão dele, simples, o Figueiredo. Chegava na mão dele e ele reclamava, devolvia. Pô, será que eu vou ter que fazer? Coloca mais coisa, procura mais, tem mais coisas que eu sei. Então a gente tinha que ir lá no seu perfil e pegar uma postagem sua, 2 postagens sua, 3 postagens sua, colocava lá e mandava. Aí passava, entendeu? Era assim, mas era complicado. Teve uma vez, o Figueiredo, que eu nunca me esqueço, eu estava em Londrina. Fui fazer uma perícia em Londrina, que eu ainda tinha o vínculo com as perícias que eu fazia para os tribunais, e eu tinha o prazo, tinha que cumprir. Fui para Londrina e foi comigo o meu compadre. Ele não sabe disso, o Moraes. E ele pediu uma reunião de equipe, né? Porque a equipe não estava rendendo aos olhos dele. Você tem que ver a forma que ele tratou a equipe. Imagina, tinham servidores que moravam em Alagoas, Mato Grosso, São Paulo, Minas. E assim, tinha analista que na época o salário bruto era de 12 e tinha um cargo abaixo do analista técnico judiciário que o salário era de 5. Ele falou assim: eu quero não tem mais teletrabalho, eu quero todo mundo aqui amanhã. Só que quem paga a passagem é o servidor. Você imagina sair de Alagoas para Brasília, comprando a passagem, você fica sabendo às 4 da tarde, para você comprar uma passagem para estar às 7 horas da manhã em Brasília. É uma nota, é uma nota. O cara sem ter um hotel, o cara sem ter lugar para ficar, porque o cara não tinha onde ficar. Então o cara tinha que ver hotel. Aí foi falado isso. Eu não quero saber. Venha de ônibus amanhã aqui, senão todos exonerados. Era difícil, cara. E havia comentários assim sobre essa. Alguém reclamava dele? Havia aquele clima de puta, esse cara é insuportável, esse cara. Eu pergunto isso porque a mensagem do Ayrton é uma mensagem assim de não aguento mais. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O Ayrton e o Marco filtravam muito do que o ministro falava para eles, que era para transmitir para mim. Tinha momentos. Por que eu tenho alguns encaminhamentos, mensagem do ministro, alguns encaminhamentos de print de conversa do ministro com eles? Porque eles falam assim: olha, não sou eu que estou te pedindo, é o ministro, olha aqui, ó, ele está fazendo isso aqui. Porque, de fato, eles filtravam, eles tentavam fazer de uma forma. Era difícil, mas menos complicado do que eles recebiam. E eu, por outro lado, fazia o mesmo filtro com os servidores. Porque se eu passasse do jeito que eu recebia, e olha que já chegava com filtro, eles não. Eles sabem, você sabe como é servidor público, né? Se sente, tem estabilidade, tudo. Eles não faziam. Eu tinha lá 3 servidores que eram difíceis de trabalhar, porque eles ficavam muito discutindo, conversando, teoria dos anjos. Você falava assim, olha, artigo 121 do Código Penal. Pô, eles iam falar da vida de quem criou a lei, das pessoas que fizeram julgados. Isso era difícil. E o ministro queria a coisa para ontem. Então, eu filtrava, mas mesmo assim tinha momentos que eu não conseguia me segurar, porque eles estavam. Não é que eles estavam devagar, o trabalho tinha que ser num ritmo normal, entendeu? Aí eu via que não saía, e mais pressão em cima de mim, o pessoal falava: gente, ó, a situação é essa daqui, ó, olha isso aqui. Aí eu mostrava, aí eles começavam a acelerar. Óbvio que ninguém ficava contente. Muitas vezes reclamavam não só da forma que se pedia, mas do trabalho sim ser feito.
Nessa reunião, pessoalmente, aí você foi? Essa reunião que você estava em Londrina, você acabou indo ou não? Ela foi virtual, ela foi remota. Não. Todos os servidores, porque assim, Como eu tinha o entendido que ele tribunal, tinha falado que todo mundo tinha que estar lá pessoalmente. no outro dia, depois da E é isso que reunião, foi? ele. Não, porque eu estava em Londrina, eu não tinha esse problema com ele, o Figueiredo. Ah, Na verdade, eu tinha um acordo que, como minha família mora em São Paulo, que eu poderia trabalhar remotamente, de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, ficar uns 3, 4 dias lá. Mas, assim, sinceramente, eu não me sentia confortável em obrigar, que na verdade não obrigar, era função do pessoal, era forma de trabalho. Ver o pessoal lá presencial e eu ficando em casa, entendeu? Mesmo que estivesse trabalhando. Então, para que eu tivesse respeito para que eu fosse respeitado também, eu ficava no tribunal, então eu ia. Nesse período só que eu falei, eu tenho que fazer uma perícia fora, não tenho como escapar. Aí eu ia. Mas geralmente eu ficava uma semana no tribunal, 3, 4 dias em casa. Aí uma semana no tribunal, 3, 4 dias. Exceto no período eleitoral mesmo, nas eleições, que eu fiquei um pouco mais. Mas eu mas então evitava você não lidava ir. com a galera pessoalmente no dia a dia. É, é que assim, dentro do gabinete tinha eu, 4 servidoras. Eram que Tá. ficávamos lá. Eu, uma secretária e mais 3 servidoras. E fora do E gabinete essas remoto, servidoras faziam o quê? na verdade lá todo mundo fazia tudo, não tinha escolha, né? Elas também Eu- ficavam caçando o perfil das pessoas, vendo o que cada um. não, não. Não Não? existia monitoramento de caça, o Figueiredo. Tudo que era feito dentro do gabinete era o que chegava, era a demanda que ele mandava. Óbvio que a demanda era grande, então o trabalho era contínuo, entendeu? Mas era tudo monitorado pelo Alexandre? O Alexandre é que ficava mandando as demandas para vocês? Exatamente. Caramba, que Umas loucura, mano. vinham. Como é que o cara consegue? Era o ministro Então, Supremo, presidente do TSE, ele ficava checando a internet? Ou não, ficava o ele Randolfo Rodrigues? recebia, possivelmente, ele recebia de um monte de gente. Tinha gente que às vezes não vinha do próprio ministro, os juízes me passavam, mas vinham de uma outra pessoa. Já teve coisa do Frota, que me passaram, que um juiz passou. É, teve coisas que a própria Frota que você Letícia. está dizendo é o Alexandre Alexandre Frota, Frota, né? Que é o. exatamente. Exatamente. A gente até brincava com o Ayrton, porque quem recebia as coisas do Alexandre Frota era o Ayrton. A gente falava que eles tinham um caso, que eles estavam fazendo filme juntos. Virava chacota a coisa, entendeu? E por outro lado, recebia de uma tal de Letícia Salorenzo, que é a famosa bruxa da UNB. Ela se intitulava amiga da esposa do ministro, coisa assim. E assim, o ministro já mandou a gente receber ela, esse tipo de coisa. Então a gente se ficava ali, é amiga, não é amiga. Só que o que chamava atenção é que ela ia em situações, em posse, em atos, que a gente não conseguia ir. E ela estava lá presente a convite de alguém, provavelmente do ministro. Então a gente ficava ali quieto. Eu, sinceramente, ela sabe disso, se ela estiver assistindo, eu evitava, eu fazia de tudo para não fazer nada do que ela pedia. Sempre eu era, faz CPF, isso não sei o quê, agora não posso, tenho outras prioridades e tal. Mas às vezes te escapava uma ou outra que de fato ela trazia já pronto no que o ministro tinha pedido, coincidia, entendeu? Olha, você já viu esse vídeo? Você já viu isso? Diga. Então, deixa eu entender a estrutura aqui, isso nunca ficou muito claro para mim. Vocês ficavam basicamente atendendo as demandas que vinham do Alexandre por meio do Marco Antônio e do Ayrton, basicamente isso. Exatamente, mas Então tinham você tinha outras aqui no figuras topo o Alexandre, o Marco Antônio e o Ayrton e o gabinete. bombardeando vocês com demandas. Uhum, Mas o uhum. próprio Alexandre recebia input de um monte de gente. Exatamente. Eles tinham um grupo de WhatsApp ao qual eu não participava, que estava o Marco, que estava o Ayrton, que estava o capitão Macedo, que é o segurança do ministro, a Cristina, o Levi. Parece que até o Chuí estava nesse grupo. Eu nunca O participei Levi que desse você está grupo. dizendo é o José Levi? Exatamente, José Levi. Que Entendeu? foi a E ele. AGU, para quem não sabe aqui na audiência, José Levi foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro. No primeiro ano e meio do governo Bolsonaro, ele era o advogado-geral da União, ou seja, quem representava o Bolsonaro dentro os interesses da União, do presidente, inclusive, no STF. Então, esse cara sai, vê como o presidente Bolsonaro escolhe bem, sai brigado com o Bolsonaro, se eu não me engano, porque se recusou a cumprir um pedido a respeito da Covid, sai e vai trabalhar no gabinete do Alexandre, e você está me dizendo que em 2022 ele fazia parte do grupo que ficava monitorando a internet e abastecendo
o ministro de perfis para serem retirados, conteúdos para serem removidos e por aí vai. Eu nunca recebi nada que fosse do Levi, mas eu sei que o Levi participava do grupo. Quem era o Levi? Ele era o secretário da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele era o secretário do próprio Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, entendeu? E vinha que eu te falei, vinha dos juízes, às vezes vinha do próprio capitão, às vezes vinha de uma secretária. Foi Os praticamente pedidos a você? ao meu grupo, ao meu gabinete. Chegou um Então, os momento, pedidos a você às vezes vinham da secretária, às vezes vinham do capitão Macedo? Exatamente. O que acontece assim, no começo não era dessa forma, mas quando começou a máquina girar muito rápido, quando começou a eleição em si, cara, vinha de tudo que era lado. A gente não fazia tudo, a gente fazia, atendia as demandas do ministro, mas vinha a demanda de tudo que é lado. Parece que era um mutirão de ataque à direita. Então, essas pessoas começaram a pedir. O capitão Macedo, qual era a função dele dentro da estrutura? Chefe de segurança do Alexandre de Moraes. Ainda é. Ele ainda é chefe de segurança do Alexandre de Moraes. É um que eu Exatamente. visto que precisa ser caçado urgentemente. Mas ele era chefe da segurança do Alexandre de Moraes. Ele mandava pedidos para vocês retirarem perfis. Ele muito pouco, ele mandava outras coisas. Por exemplo, quando o Moraes. Peraí que a minha câmera mudou aqui. Quando o Moraes pedia alguma coisa, vou fazer uma reforma na minha casa, avalia quem vai trabalhar lá. Aí o Macedo que me passava o nome das pessoas para fazer um levantamento dentro. Eu pedia para a Polícia Civil de São Paulo: olha, verifica para mim se esses caras têm passagem, esse tipo de coisa. E devolvia para o Macedo, e o Macedo. Mas como o capitão ficava praticamente 24 horas com o ministro, até os próprios juízes falavam assim: ó, fala com o capitão, fala com o capitão. Precisava de alguma coisa? Fala com o capitão já fala com o ministro. O capitão está no avião com o ministro. Então ele era muito próximo, então muita coisa acabava vindo. O ministro falava assim: ó, vê isso aqui, ó, tem esse relatório aqui, o ministro vai pedir para você, já estou te passando. O ministro pediu isso, o ministro pediu aquilo. Porque ele ficava constantemente, era a pessoa mais próxima do ministro. Interessante. Então, mas ele não fazia pedido para retirada propriamente de conteúdo, monitoramento de fulano, ciclano, beltrano. Não, ele mandou o pedido de dois, uns 3, 4 relatórios para até olhar nas minhas coisas. Que ele pediu assim: ó, o doutor Ayrton vai te mandar isso, o ministro já mandou lá no grupo, doutor Ayrton vai te mandar isso, ó, o doutor Marco vai te mandar isso, mas eu já estou te antecipando. Ele mandava o mesmo que eu receberia pelos outros personagens. Às vezes mandava. Não era sempre, mas mandava. Eu acho curiosíssimo que a imprensa não cubra essa figura desse Capitão Macedo, porque é uma pessoa tão interessante, ninguém chama ele para uma entrevista, ninguém quer saber desse cara, eu acho uma figura tão interessante. Mas eu queria entrar um pouco na questão da USAID, da USAID, que eu me lembro que você disse no ano passado, que você nunca recebeu informação sobre convênio da USAID ou qualquer parceria com o governo norte-americano. Mas eu, naturalmente, acho muito impressionante, eu não sei o quanto que você acompanha, da similaridade entre o que foi construído pelo Alexandre de Moraes e o que existia dentro do governo Biden. Então, ainda que você não soubesse da USAID, eu te pergunto se você pelo menos conhecia a parceria que o TSE fez com os checadores de fato durante as eleições de 2022. Com os checadores, sim. Quando eu cheguei, essa parceria já existia, mas estava dentro do meu gabinete, mas sempre quem cuidava disso ou era o Frederico ou era o Tiago, que fazia o relacionamento com eles, porque eu não conseguia, era delegado para eles. Eu estava nos grupos, sei que mandavam coisas, mas quem fazia a filtragem e o contato com esses grupos eram esses dois personagens, não era Quem eu, são esses entendeu? personagens, Frederico e Thiago? O Thiago, ele era um contratado da SECOM, porque ele não tinha curso superior, alocado dentro do gabinete. É um cara, se você Da procurar SECOM na do TSE, internet, que você diz. uhum, como ele não tinha curso superior, ele não podia ser nomeado. Então, quando eu cheguei, ele já existia, tá? Não é coisa nova, não. É um cara muito inteligente, entende de fake news, não aguentou ficar lá, saiu em meados de novembro, dezembro, porque ele vinha de uma estrutura séria. Entendeu? E não,
pagavam muito mal ele tinha que pagar as passagens, então ele estava de fato cansado. Mas é um cara que, se você pegar nas eleições anteriores que tiveram, e existiu esse gabinete mesmo de forma temporária, o Thiago Rondon é um cara que entende, é um cara que tem know-how da coisa, ajudou a criar a estrutura. O Frederico Alvim é um cara muito técnico, é um conhecedor, um grande conhecedor do direito eleitoral. Então, juntos os dois conseguiram moldar de fato as parcerias, o gabinete, fazer até, porque não sei se você sabe, quando vai ter uma eleição, você tem que fazer todo como que eu vou falar com o termo? Fazer o planejamento da próxima eleição, o que o gabinete vai fazer, o que o gabinete precisa. Quando eu cheguei, isso tudo estava pronto. Eu só assumi o gabinete. Tanto que quem era o chefe do gabinete antes de mim era o Frederico Alvim. Ele foi exonerado de assessor-chefe, eu fui nomeado assessor-chefe, e ele foi nomeado assessor de um nível maior lá, entendeu? Quase um último nível. E ele era o ponto de apoio para algumas questões eleitorais. Ele conhece. Ele é muito bom nisso. E aí, como é que era a questão dos checadores de fato? Os checadores de fato, qual era o papel que eles tinham no trabalho de vocês? Eles ficavam. Eles, de fato, sim monitoravam o que estava acontecendo. Ficavam monitorando em redes, mas vou ser sincero com você. O trabalho principal, o trabalho que aconteceu, o gabinete só trabalhou para os pedidos de Alexandre de Moraes. Os checadores só chegaram a ser aproveitados, e nem todos, tá? A única que trouxe material foi a Samara Castro, que é a atual diretora da SECOM da Presidência da República. Ela trouxe material do 8 de janeiro. Peraí. Então, a atual diretora da SECOM do governo Lula, essa trabalhava como checadora de fato para vocês? Exatamente, é uma advogada, trabalhava como checadora de fato. Não sei se não me recordo, preciso até olhar, se ela era da FRJ ou FMG, era uma dessas duas, e ela era tipo uma líder dos checadores, né? Aí tanto que quando precisou fazer as certidões de 8 de janeiro, me falaram, ó, conversa com a Samara que ela tem uma boa equipe, pede para ela dar uma checada nas suas. Então ela trazia o material, eu repassava para a equipe para ajudar, se eles aproveitaram ou não, foi com eles, mas ela auxiliou bastante nisso, e ela era checadora do TSE. São dois casos, né, o Figueiredo? É a Samara Castro e é o Dário Durigan, né? Dário Durigan, quem era Dário Durigan? Era o diretor do WhatsApp, né? Da parte técnica do WhatsApp e ajustava na programação as políticas de privacidade, as políticas públicas, né, do próprio WhatsApp. Ele hoje secretário executivo do Haddad, exatamente, ele hoje secretário executivo do Haddad e ela diretora da SECOM. E muitos personagens que estavam ali, alguns personagens do próprio TSE, quando findou o mandato do Moraes, foram para outros lugares, óbvio que encaixado pelo Moraes. E é engraçado isso, né, para não dizer assustador, né? Pessoas que trabalhavam no processo eleitoral, ou seja, conduzindo o processo que decidiria quem seria o próximo presidente, saem e vão trabalhar com o presidente justamente que foi ajudado e beneficiado das ações daqueles caras. É realmente assim. Um exemplo é o José Fernando Chuí, delegado da PF, que trabalhava, ele era assessor da assessora-chefe do Levi. Consegui entender ou não? Levi, assessora-chefe do gabinete dele, e abaixo o José Fernando Chuí, que é um delegado da Federal. Hoje ele está, acredito que ele esteja, né, como corregedor da BIM. Entendeu? Incrível. Aí você pega o José Levi foi pro CAD, ele é conselheiro do CAD hoje. Foi tudo feito aí um prêmio, né? Se eu continuasse lá, eu já tinha a opção de eu ir pro gabinete do Alexandre de Moraes no STF, só que eu ia até com um cargo abaixo, ou seja, a gente chama de CJ3. Na época, uma porcaria, eu pagava do meu bolso. Eu iria para o tribunal, para o STF, como assessor até vagar alguma coisa, como CJ1, ou seja, na época eu sairia de 12 iria para 9. Sendo que com 12 eu já bancava do meu bolso porque não dava, entendeu? Mas eu não aceitei. Provavelmente iam te botar em algum lugar no governo Lula. Um caso que sempre eu fiquei meio curioso, queria aproveitar para te perguntar, nunca te perguntei sobre isso, foi o caso do Alexandre Machado. Eu me lembro desse negócio, para quem não lembra da audiência, em outubro de 22, um servidor do TSE, Alexandre Gomes Machado, ele foi exonerado. Supostamente, aí na nota eles disseram que eram repetidos casos de assédio moral. E
eu me lembro que ele dizia que estava denunciando irregularidade nas inserções de rádio, naquilo que ficou conhecido depois como radiolão. E depois o tribunal disse que nunca recebeu uma representação formal, disse que a veiculação respeitava, não sei o quê, a eleitoral gratuita, a responsabilidade das emissoras, etc. Eu pergunto a você, você conhecia essa história quando chegou ao tribunal? Houve alguma conversa interna sobre o radiolão, sobre fraudes, esse episódio? O que aconteceu ali? Eu ouvi esse termo radiolão, eu ouvi o nome do Alexandre, né? Eu ouvi o nome dele, mas eu não conhecia, não conheci. Eu ouvi pelo seguinte: não sei se quem tinha que gerenciar, monitorar isso, tomava conta dessas decisões, era a Ludmila Boldo Maluf, que era assessora-chefe do Levi. E eu sei que parece que ele contou que ela não fez isso, aquilo. Eu fui por cima. E a imprensa bateu pesado em cima dela, dizendo que ela era do PT e que ela tinha prejudicado, por denúncias do Alexandre, né, as intenções de rádios, acho que no Nordeste, do Bolsonaro. Para mim, chegou o quê? Verifique nas redes, na internet, material que está ofendendo a própria Ludmilla, porque ela vai entrar com processo, nós vamos entrar com processo. Então, a minha equipe, peguei 2 da minha equipe lá, fizeram os levantamentos, mandaram os relatórios, e inclusive me recordo de um, era um churrasco, estava todo mundo de vermelho, o pai dela era do PT, era conselheiro, era alguma coisa, que eu fiquei sabendo, estava de vermelho, e falaram, a moça que apontaram na imprensa, não era ela, era a prima dela. Ela falou, não é minha prima, é o meu pai, mas é minha prima, entendeu? Aí eu sabia, fiquei sabendo que, de fato, eles participavam de alguma coisa referente a, eu não sei se é do PT, eu não sei se era da CUT, alguma coisa relacionada ao PT, entendeu? Mas eu não tive contato com o Alexandre e não fiquei sabendo o que aconteceu depois. Sei que ele foi, acho que, exonerado, uma coisa assim, não foi? Ele foi exonerado, chegou a pedir para registrar lá na Polícia Federal, ficou assustado, ficou temendo pela própria vida, etc. Ele foi, antes de você ter sido desgraçado pelo Alexandre, Foi o primeiro. esse foi o primeiro caso, né? O caso do Ele só radiolão. pediu na polícia errada, né? Pois é, confiar na Polícia Federal é meio complicado. Então, mas o que eu fiquei interessado é o seguinte: essa Ludmilla, que cuidava das questões do radiolão, ela era, então, de fato, a família, o pai dela era ligado ao PT e aos movimentos de esquerda. O pai dela, sim. Ela, eu não posso te falar porque eu não sei. Claro. Ela é uma servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi para Brasília, porque o marido trabalhou no gabinete do Moraes como chefe, alguma coisa, lá para trás, e continuou em Brasília, aí puxou ela, porque ela, por como o marido já estava em Brasília, né? Como funciona, só para você entender? Sempre que tem um personagem que é de uma outra instituição, de um outro estado, e ele vai para Brasília por um convite de alguém importante, ele tem uma esposa que Claro. que geralmente é Sim. uma servidora, e eles tentam lotar essa servidora em algum lugar, ou o Ministério da Agricultura, ou Polícia Federal, ou o Tribunal Superior Eleitoral, eles tentam buscar, entendeu? Sei disso porque... Mas você concorda que é complicado o fato da pessoa que era responsável pela alocação do horário de rádio e televisão, que, segundo a denúncia do Radiolão, que nunca foi explicada, veiculou milhões e milhões de propagandas a menos para o Bolsonaro, o pai da pessoa responsável por fazer esse acompanhamento ser ligado ao PT, aos movimentos de esquerda, não traz segurança no processo, né? É estranho, um tanto quanto estranho, né? Não é normal. E aí você está me dizendo, inclusive, que eles utilizam... Não seria estranho se a pessoa ela pode ter o lado político dela, esquerda ou direita, mas desde que o profissional dela não interfira nisso, ela não traga a política para o lado pessoal. Eu, por exemplo, eu tenho a minha opção, que é a opção de direita, mas eu nunca interferi. Óbvio que eu ficava olhando que só vinha direita, mas eu nunca misturei política com trabalho, nem política com amigos. Eu tenho amigo que é de esquerda e trato bem, e amigo de verdade. A opção política dele é uma coisa, ele não me agride, ele não fala comigo, mas pessoa é pessoa, opção é opção. Eu quero entrar nas mensagens propriamente. Tem uma mensagem do
Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar, pedindo que vocês que os relatórios que vocês produziam no TSE fossem feitos de uma forma assim, digamos, oficiosa, né? Aí ele fala assim, formalmente vai ficar uma coisa muito descarada. Ele está se referindo aí que um juiz do STF pedisse diretamente, ele era do STF, que ele pedisse diretamente dados do TSE. Em quais outras ocasiões esse tipo de pedido chegaram até você e o que você costumava fazer quando você recebia orientações nesse sentido? O único pedido que eu recebi daquela forma foi aquele que foi passado para a imprensa, né? Use a sua criatividade, coloca uma coisa picante ali, outra coisa ali. Mas os outros pedidos que vinham, o Figueiredo, era assim: olha, o ministro pediu para você colocar mais coisa. Olha, o ministro falou que tem mais coisas, que já mandaram para ele. Então, quando chegava já um pedido, chegou um ponto, e quando chegava um pedido, ele falava assim: ó, vamos olhar tudo, vamos ampliar o que ele pediu, porque a gente já sabe como funciona, né? Nós vamos mandar para lá, ele vai reclamar, vai dar o show dele, e nós vamos ter que ficar refazendo, e isso não vai ter fim. Então, se ele pedir um, pega dois, três, coloca e passa para frente. E pelo menos a gente não tem que refazer. E eu vou te dizer, Figueiredo, às vezes a gente fazia isso e ele reclamava. Interessante. Tem uma conversa que você está tendo com o próprio Ayrton Vieira que se diz que eu e o meu amigo aqui, o Rodrigo Constantino, éramos terríveis e que você tentaria achar algo que pudesse ser usado contra nós. Você, inclusive, disse que eu ainda era pior que o Constantino, e eu concordo, eu sou bem mais terrível do que o Constantino. Mas, no contexto dessa conversa, por que naquele momento você disse que eu seria terrível e que o que você queria achar, e por que você disse também que era tão difícil encontrar coisa contra mim? Às vezes o termo encontrar algo que te prejudique, assim, para o Moraes não existia contexto que prejudicasse ou não prejudicasse. Qualquer coisa era motivo para prejudicar. Então, por exemplo, se eu pegasse você falando do Pato Donald e colocasse lá, ia te sancionar por causa do Pato Donald. Se eu colocasse você falando que a I-75 é ruim, ele ia te derrubar por causa disso. Então, talvez a palavra não foi muito bem colocada naquele momento, mas a gente já sabia o que ele queria. Ele queria volume de publicação sua. Ele queria que a gente encontrasse alguma coisa que você falasse de urna, que você falasse de golpe, que você falasse de intervenção militar. Então era isso que ele pedia para o Por isso que eu falo, ó, vamos olhar isso e aquilo. Agora, com relação a você, ao Constantino, e nesse caso, o Alan ganha, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu quero chegar no Alan. Volta de novo a conversa para a gente, Bruno, para a gente voltar nela. Essa conversa é interessante. Ela fala o seguinte, ele vira para você, e aí a gente está falando do Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Eduardo. Se você conseguir trocar as questões do Paulo Generoso, Paulo Figueiredo e do Constantino, ficaria muito bom. O ministro achou que todas elas acabam centradas na pessoa dele. Então, se puder trocar, achar alguma coisa que falam de defesa de golpe, critiquem as eleições, TSE, urnas e etc., ficaria melhor. Eu estou entendendo aqui que você tinha feito um relatório que nos citava, e aí o Ayrton está virando e falando assim, não, troca e procura alguma coisa, porque eles estão falando, esse relatório que chegou é falando muito do Alexandre de Moraes, criticando muito o Alexandre. Ele está querendo coisas que tenham mais falando de defesa de golpe, crítica das eleições, do TSE e das urnas. E aí ficaria melhor. Veja o que você consegue. Tranquilo, muito obrigado, um abraço, etc. Aí você responde, eu que agradeço, pode ficar tranquilo, que eu estou chegando daqui a pouco e vou atrás disso. Aí eu levanto e coloco, vou tentar achar, porque esses dois aí são terríveis. O que você quer dizer especificamente com esses dois aí são terríveis? Pelo amor de Deus, né? Postar o Figueiredo ainda é pior. Acho que o Paulo Figueiredo ainda é pior. Eu ficava traumatizado, porque se era eu que tinha que olhar, o Figueiredo, pelo amor de Deus, você postava às vezes 100 coisas num dia só, e olhar todas as suas redes com o volume de coisas que era postado, ninguém merece. Ah, entendi. Entendeu? Era terrível porque eu postava muito. Muito, muito. Até para identificar as coisas, ficar olhando. E no tempo que o Moraes queria, era pior ainda. Eu nunca vi alguém postar tanto quanto você postava. Você era o top de postar. Você não era o top de criar perfil, mas você era o top de postagem.
Aí você fala assim, acho que o Figueiredo ainda é pior. O generoso a gente ainda consegue achar. Mas acredito que tem assim, a impressão que eu tive aqui ao ler isso é que você está falando assim, coisa do Paulo Figueiredo defendendo o golpe, não tem, é meio difícil de achar. Do generoso ainda tem, mas do Paulo é difícil, mas de repente a gente consegue achar alguma coisa que dê para encaixar. Não precisamos Exato. colocar tantas, umas, duas ou três no máximo para dar uma argumentação boa, mas deixa comigo. Exatamente, é porque eu sabia já nesse período como funcionava a coisa e o que ele queria para não ficar tendo 10, 15 retrabalhos e o cara xingando, o cara ofendendo a gente. E aquilo que eu volto a falar, que eu te falei até antes de você ler todo o texto, né? Era golpe, era intervenção militar, era fraude de urnas, era esse o contexto que ele pegava. Você, eu não me recordo se você postava ou não, que era muita coisa. Mas era difícil de procurar pelo volume que você postava de coisas. Você tweetava o dia inteiro, você postava no Instagram o dia inteiro, aquilo era terrível. O generoso já era um volume menor de postagem. Já era mais fácil de localizar uma coisa ou outra. E ele falava, se eu não me engano, de acordo com o que eu estou lendo aqui, acredito que seja isso. Ele falava coisas de golpe que você talvez não falasse, de intervenção militar, esse tipo de coisa. Então você tinha postagens mais cuidadosas, acredito eu, naquela época, entendeu? Que dificultava encontrar. E fora o volume de coisa que você postava. Era terrível. Então, eu falei pro Alan esses dias, era um pesadelo. E eu, especificamente falando sobre o Alan também, você sentia que havia alguma animosidade especial contra alguns indivíduos, como por exemplo o Alan, como por exemplo a mim, como por exemplo o Constantino? Você acha que o Alexandre tinha inimigos preferidos? Hoje sou eu, né? Já te falei isso. Mas É, antigamente era Alan, você, Constantino, que estavam aí fora, Zambelli. Zambelli é praticamente esse daí. Óbvio que tinha com menor busca Daniel Silveira, Nicolas pedia, Bia Kicis pedia, mas você, o Alan e o Constantino era o top one. e você lembra de alguma coisa do Eduardo Bolsonaro? Naquela época ele não estava muito no radar. Não, não. O radar maior ali era ver se eles publicavam alguma coisa referente a golpe, a botar movimento em rua. Não. Você tá falando com o Magno Malta, eu não tinha reparado isso. Mas o Magno Malta falou assim: eu não entendo por que que ele nunca fez nada de mim. De fato, nunca teve nada do Magno Malta. E o Magno Malta falava. A gente até hoje, falei pra você, conversando com o Magno Malta, a gente tenta entender o porquê que com o Magno Malta ele nunca fez nada, mesmo o Magno Malta se manifestando. É O Magno incrível. Malta é muito gente boa, é difícil não gostar do Magno Malta. Se sentar com o Magno Malta para bater papo, você fica 10 horas conversando com ele. Um abraço aí Sim. pro Magno Malta. Mas É, é difícil, né? A gente não conseguia entender. O próprio Magno falou pra mim: não entendo. e aquela história, você teve no Senado agora, acho que no mês passado, e uma das coisas que a gente noticiou aqui no Paulo Figueiredo Show foi um relatório que usado para justificar uma operação da Polícia Federal, que se eu não me engano era de agosto de 2022, e ele teve a data alterada. Ele foi produzido em 28 de agosto, mas foi registrado como 22 de agosto. E aí Uhum. eu anotei aqui que você disse que produziu documentos para dar a impressão de legalidade a investigações que já estavam decididas. Sim. Em alguma ocasião, Alexandre te deu, ou a um outro subordinado que você saiba, uma ordem direta, ou por escrito, ou para alguém, talvez para eles, para adulterar a data ou manipular relatório? Ele pediu. Na verdade, esse trabalho não era para ser direto comigo. Ele pediu para o Ayrton Vieira fazer esse procedimento com data anterior à busca e apreensão. Por quê? Dia 19 foi feito um relatório identificando, ele pediu para poder olhar as publicações do Amado, pegar lá, recortar aquele. Você lembra que tinha conversas de WhatsApp? Amado, você está Lembra disso? falando. Deixa eu contextualizar Metrópolis. aqui para o espectador. A gente está falando do caso dos empresários do grupo de WhatsApp que tinham um grupo lá interno, trocaram mensagem, e essas mensagens tinham um infiltrado lá dentro do grupo, elas foram publicadas pelo Guilherme Amado, e o Guilherme Amado. E aí, por favor, continua daí, Tareferro. Aí Tá. você estava dizendo, ele pede para recortar a reportagem, os diálogos da reportagem do Guilherme Amado.
Para mim foi encaminhado a reportagem do Guilherme Amado e falou: faça um relatório. Foi meu primeiro trabalho praticamente dentro do TSE. Faça o. Chegou isso aqui, o ministro quer fazer vai pedir uma busca e apreensão na segunda-feira, precisa fazer um relatório identificando essas pessoas, colocando os perfis delas dentro das redes sociais, em todas, em TikTok, em Instagram, Facebook, identificar um por um, em todas as redes, colocar os URLs, colocar, que como não tinha, né, dados de conversa, simplesmente identificar o telefone deles, colocar lá e só dizer que foi levantado isso e aquilo, e encaminhar só para o STF. Foi o meu primeiro trabalho. Isso foi 18, 19 de agosto que foi feito esse relatório. Ele até está com data, acho que um pouco depois, se eu não me engano, mas foi feito por erro, na verdade. Não foi porque esse não foi manipulado. Eu errei a data. Eu comecei ele no dia 18, algo assim. Se você olhar o relatório, na parte de cima está uma data e na parte de baixo está outra, mas foi erro meu. E aí, o que ele fez? Na segunda-feira, ele não fez a busca e apreensão. A gente estava até na expectativa, era o primeiro trabalho. Não fez. Ele pediu na terça. Aí a Polícia Federal foi lá, cumpriu. Luciano Hang, Meyer, Morongo, acho que Morongo. Esse pessoal teve as suas buscas e apreensões realizadas, só que logo após isso a imprensa caiu batendo, caiu pesado, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha se baseado somente numa matéria jornalística para tomar uma decisão tão importante com pessoas tão importantes no país. E com isso, ele ficava muito preocupado com a imagem, acredito eu. Aí ele pediu para Ayrton Vieira montar um procedimento anterior à busca e apreensão para dizer o seguinte: olha, a busca e apreensão não se deu somente com a matéria jornalística do Amado. Existia uma investigação, existia um fato, aquilo só foi estopim. Aí o Ayrton Vieira me perguntou, pediu ajuda, porque o Ayrton Vieira não sabe usar computador, ele não sabe, é um desembargador que não sabe usar, sempre tem alguém que faz para ele faz no celular, mas no computador não. Falou: Talhaferro, puta, precisa fazer isso, tal, não sei o que. O ministro quer aquelas figurinhas, como foi na Lava Jato, com aquelas carinhas, e setinha pra lá, mapa mental. Setinha pra lá, setinha pra cá. Falei: tá, mas eu não conheço as pessoas. O que precisa fazer? Me explica. Eu não sabia o que era, entendeu? Ele queria relacionar Alan dos Santos com Hang, com uma tal de Protorque, se eu não me engano, um monte de personagem que eu não conhecia. Aí, por conta de eu não conhecer, ele me encaminhou as PETs, pedaço das PETs, dos documentos, e circulou. Ó, esse lê. Eu tive grande dificuldade, o Figueiredo. Eu tinha que ligar: olha, eu não estou entendendo. O que é isso? Tó esse trecho aqui, olha isso aqui. Para eu montar só aquele desenho. Eu montei uns 2, 3 desenhos, ia, voltava, ia, voltava. Começou na sexta, acabou no domingo. Ia, voltava, ia, voltava. Aí ele pediu: faça o relatório, com base nisso, coloca lá o nome do pessoal e bota com a data do dia 22. Só que isso começou no dia 27 e terminou no dia 29. Por conta de tanta modificação. O Ayrton Vieira pediu para você forjar um documento para justificar uma operação policial contra alguns dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, é isso? Exatamente. Foi aí que ligou o meu radar. Porque até então, fala assim: deleta tudo, a conversa, mas pediu para deletar, ele não quer nada nos telefones. Aí eu falei: pô, mas deletar, a data já não tá legal. Ele não quer nada nos telefones, você tá falando ele, o Ayrton, ou ele, o Alexandre? Alexandre. Ou seja, o Alexandre sabia que estava destruindo provas do crime que ele havia cometido. Ele pediu para o Ayrton fazer isso. O Ayrton falou: o ministro que pediu. Entendeu? Ele pediu. Só para você entender. O ministro forja e falsifica um documento para justificar a posteriori uma operação que ele já tinha feito com base, você está me dizendo aqui, com base na notícia do Guilherme Amado apenas. Exatamente. E daí, ele, não satisfeito em cometer o crime, ele também quer assumir com um cadáver e destruir provas. Então ele manda vocês apagarem tudo para que tenham de provas em relação a isso. Exatamente. A partir daquele momento, eu identifiquei aquilo, falei: opa, eu não vou apagar. Pensei comigo. Só que eu tinha acho que 1 ou 2 semanas de teste. Se você pegar minha nomeação, você vai ver que foi na primeira ou na segunda semana que eu estava lá. Primeiro eu já vi um grande volume de direita e nada de esquerda. Já achei estranho, questionei meus servidores. Depois eu peguei e vi isso. Falei: opa, tem coisa errada aqui. Aí começaram, eu não deletei, e começaram os meus pedidos de exoneração.
Cheguei a 8 vezes pedir exoneração. Eu era o rei da exoneração. Fiquei taxado com figurinha, com chacota, todo mundo, figurinha, eu sou rico, não preciso trabalhar, vou pedir exoneração, tudo com a minha face. E isso me deixou um tanto quanto preocupado, ô Figueiredo. Como que eu vou deletar uma coisa que eu tô vendo que tá errada? Tô vendo que o cara tá fazendo, tô vendo que o cara começou a perseguir um espectro. Não tem nada. Mas até então, do espectro, o Figueiredo, era a primeira semana. Então, podia ser que vinha na outra semana alguma coisa de esquerda, né? Mas o fato de uma manipulação processual, pô, eu sou formado em direito. Falei, e agora? O que que eu faço? Naquele momento eu já me vi preso na situação, até mesmo para poder sair de uma forma. Eu não podia chegar, não quero mais trabalhar aqui, estou indo embora. Naquele momento, depois que eu tomei ciência de um fato daquele, eu falei, agora eu tenho que pisar em ovos, eu tenho que ir com cuidado, porque se ele tem um cargo máximo do judiciário. Se eu pisar na bola, eu trabalhava para o judiciário. Eu estou acabado. Eu vim para cá para estar na mais alta instância do país. Eu vim para cá para ter essa chancela final no meu currículo. E eu vou acabar com a minha vida. Eu tenho filho, tenho filhas, tenho família. Então foi quando eu comecei a mostrar a integração, ficar na manha. Ficava super bem e pedia, quero exonerar. Não aguento mais. Eu justificava que eu tinha muito trabalho, que eu estava cansado, que a minha família reclamava. Mas assim, não, aguenta, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. E eu fiquei até a hora que deu a explosão final. Só uma coisa, Figueiredo, que é importante, que eu não falei ainda para ninguém, vou falar aqui para você. Não defendendo A nem B, mas ninguém tinha poder de decisão. Os próprios juízes auxiliares, você viu pelos áudios, estavam cansados, eles não tinham poder de decisão. Eles cumpriam. O ministro fala, faça assim. Ministro. Não, é assim. Tanto que eu tive conversas com o Ayrton Vieira que ele falou: o ministro, ele sabe, eu tenho áudio disso, se quiser também depois eu posto. O ministro sabe que ele conhece, eu exercendo, eu sou desembargador, mas mesmo não exercendo, a gente sabe e tal, mas quem assina é ele, não adianta falar com ele, vai dar um problema lá na frente, mas é o ministro, o que a gente pode fazer? O medo faz com que pessoas que têm uma carreira acabam ficando quietos, e até a própria pessoa. Você nos Estados Unidos, você viu o que ele queria fazer. Imagina ao lado dele. Se você estivesse trabalhando no gabinete do lado, você não estava aqui. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, esse mesmo de pessoa que diz que estava cansado, diz que tinha vontade de mandar um capanga, um jagunço, pegar o Alan, sequestrar o Alan e botar ele no avião e levar para o Brasil. Então, não me parece uma pessoa tão coagida assim. Eu não sei o contexto, também não vou defender, não sei o contexto. Talvez, pela mesma questão que eu, cansado da demanda gigante. O cara não para de postar de noite, pelo amor de Deus, reduz as postagens. A gente não tá aguentando mais a pressão desse cara em cima da gente. Nós vamos enlouquecer. O cara fazia. Eram duas pontas, Figueiredo. Eram vocês de um lado e o ministro do outro e a gente no meio. A gente tá ficando louco. Então você acha que o Homem Macaco e eu enlouquecemos o Alexandre, é isso? Enlouqueceu a mim, imagina o Alexandre. Eu já sonhei com vocês. Pô, o Frota não estava nesse sonho, não, né? Graças a Deus. Não, eu sonhei com vocês postando. Bom, se tivesse o Frota no mesmo sonho, eu ia ficar preocupado aqui. Não, tô fora. Vamos falar aqui um outro aspecto que para mim sempre foi interessante, foi essa personagem que surgiu na segunda fase da Vaza Toga, que é a Cristina Eukiko Kussahara. Eu acho esse nome absolutamente fantástico. E tem cobrança dela de rapidez nos relatórios. Eu não tenho tempo de ficar filosofando sobre legalidade e tal. Em março de 2024, você confidenciou a sua, não me lembro se era sua esposa, sua companheira, sua namorada, que você tinha medo, nesse sentido, de ser preso, morto, caso você contasse tudo. Você chegou a receber alguma ameaça ou até retaliação de funcionário do TSE, do STF ou do próprio Alexandre, não? Além da sua, obviamente, da sua prisão e da sua perseguição aí na Itália? No período que eu estava no TSE, não. A única coisa que dava muito medo é ver a forma com a qual ele perseguia todos, as atitudes que ele fazia, as intenções que ele tinha, porque a pessoa que postou virou inimigo. Então a gente ficava assim, poxa, eu vou sair. O que vai ser? Eu vou sair com que jeito? Não aguento mais, não posso mais.
Porque assim, você não tinha a opção de não sair. Era difícil. Era difícil, então Você você acha que o ficava com Alexandre de medo. Moraes tinha um chefe ou que ele era o chefe de tudo? Você acha que ele Eu respondia a não- alguém, a um líder supremo, a um reptiliano, ao Gilmar Mendes? Você acha que ele tinha um chefe ou ele é ele mesmo que manda, ele que faz as coisas? Olha, existem muitas pessoas que falam que é o Gilmar que manda, que é o Lula que manda, que já ouvi falar até que dragões negros mandam nele, entendeu? Ele tem uma legião de dragões negros que mandam nele. Já ouvi tudo isso. Mas eu sou sincero com você, pelo pouco que eu tive de contato, pouco mesmo, pessoal, e pela quantidade de contato que eu tive de trabalho, eu acho que é ele mesmo. A maldade Eu vem também dele. É. sempre tive essa impressão. Eu acho que é ele que quer sede de poder, sabe? Sede de poder. Mas ele era muito respeitado, né? Todo mundo puxava muito o saco dele também. Ah, que trabalho maravilhoso que você está fazendo e tal. É, mas os puxa-sacos que estavam ali, né? Ou, eu não sei, eu mesmo acabava não tendo muito. Eu evitava até falar às vezes. Eu brincava muito com o Ayrton, com o Marco, porque a gente sofria do mesmo problema, né? A pressão, o excesso de trabalho, família reclamando. Eu lembro que o Ayrton teve problema até com o filho, tudo. Eu preciso voltar para São Paulo, minha família está com problema, eu preciso com meu filho. Mas não conseguia, não conseguia. O, eu, eu vi várias mensagens que mostram o Ayrton Vieira e o Marcos Vargas, além da Cristina Kussahara, que eles tinham um grupo de WhatsApp para fichar as pessoas, inclusive pelos posicionamentos políticos, as postagens nas redes sociais e tal. Você consegue explicar um pouco melhor o papel de cada um deles nesse processo? O que fazia a Cristina, o que fazia o Marcos Vargas, o que fazia o Ayrton? Era tudo meio embolado, todo mundo fazia tudo? Só por curiosidade, esse grupo que você fala é o grupo de audiências de custódia ou não? É o grupo de audiência de custódia, sim, Tá. que decidiam Aquele grupo foi. as certidões, quem que ia ser preso, quem que não ia ser preso, do 8 de janeiro. Esse grupo ele foi só criado após 8 de janeiro, mas o trabalho de todos esses personagens já vinha desde o começo. Cristina, na verdade, é o ministro na forma feminina, entendeu? Ela é a pessoa dele, ela que cuida da vida pessoal dele, da agenda dele. Ela é como se fosse, vou dizer, um ser gêmeo que está ali, mas na versão feminina. Ele faz um trabalho e ela cuida de toda a vida dele. Ela trabalha 24 horas dedicada a ele. Então, servidores, os processos, tudo ela que acompanha. Ela é do TJ de São Paulo, né, Tribunal de Justiça de São Paulo, e já está há muitos anos com o Alexandre de Moraes. Então, ela coordenava os trabalhos que estavam acima de mim e do Ayrton, porque ali tinha uma série de processos. Ela é chefe de gabinete do STF, do Alexandre de Moraes. Então, tudo ficava centralizado nela, as coisas confidenciais com ela, e o ministro pedia, Cristina, acredito eu, né? Como tá isso? O Ayrton já fez? Eles acabam falando com ela e ela falando com eles e eles falando comigo. Então, ela era a líder ela respondia ao Moraes e ela acabava coordenando os trabalhos. Já os juízes eram juízes, eles eram juízes assessores, né? Faziam as minutas, faziam as decisões, pediam os trabalhos, óbvio que por pedido de Alexandre de Moraes. Você sabe disso, que muitas das sanções aplicadas não só ao próprio Alexandre, mas como as pessoas ali no entorno que tiveram seus juízes cancelados, muitas foram feitas com base nos seus depoimentos, nos materiais da Vaza Toga e por aí vai. Mas eu te pergunto se há algum indivíduo relevante no TSE. O Marcos Vargas já teve seu visto cancelado, aí o Kiko também, o Zé Levi também, o Ayrton também. Tem alguém mais no TSE relevante neste papel, nessa estrutura, que não tenha sido alvo de sanções, mas que, na sua opinião, está se safando, merecia ser sancionado? Tem juiz que não está mais lá, que é o Rodrigo, que trabalhou também efetivamente nisso, foi indicado pelo Pacheco para trabalhar no gabinete do Moraes. Isso eu fiquei sabendo. É um juiz lá do TRF de Belo Horizonte. Ele substituiu o próprio Ayrton na saída do Ayrton, se eu não me engano, em janeiro de 2023, ou um pouco depois.
Você lembra o sobrenome dele, Rodrigo? Pessoa. Rodrigo Pessoa. Uhum. Que era um juiz. Agora eu teria que ver, tem bastante personagens, mas eu precisava ver e olhar de novo. Quais seriam de fato mais direto dentro do trabalho. Se for parar para pensar, tem bastante gente, mas precisa ver qual que é o contexto que vai se fazer isso. O que eles precisariam ter feito para que isso fosse de fato relevante para a sanção para você. No seu caso, qual o trabalho que eles desempenharam? Porque se for pensar em quem mandava mandava as postagens, tem bastante. Talvez esse Capitão Macedo, talvez a nora A da Miriam bruxa. Leitão, a bruxa. A bruxa, possivelmente. 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 Já que a gente está falando sobre perseguição aqui, eu quero te perguntar sobre um episódio no qual eu acabei bastante envolvido, nos teus áudios vazados pelo Oswaldo Eustáquio e pelo jornalista português, o Sérgio Tavares. A primeira coisa que eu queria te perguntar foi qual foi a consequência daquele áudio naquele momento em que você estava no Brasil para você e para tua família. Se a divulgação indevida da fonte, o jornalista que deviam ter mantido em sigilo, te colocou em algum tipo de perigo, alguma circunstância que pudesse até impedir toda essa delação que você está fazendo hoje em dia? Como você já sabe, eu já até conversei com isso fora das telas, existia um planejamento até para fazer denúncia, para eu depois com o tempo sair do país. A gente já está com tudo em curso, a gente já vinha vendo isso há mais de um ano. E assim, aquele fato do Eustáquio, aquela conversa não era de dezembro, aquela conversa era de agosto de 2024, entendeu? Ela tem algumas modificações ali. E eu, quando percebi, não sei se é verdade ou não, mas aos meus olhos, eu notei que se falava muito de Pix, Pix, Pix. Falei, pô, tá querendo que eu vá para lá para fazer Pix. E eu não quero isso. E outras pessoas já tinham me alertado, ó, cuidado, vai devagar, cuidado, cuidado. Nem você falou, tem alguns problemas, né? E eu liguei meu alerta e falei, não atendo mais. Ele não ligava no meu telefone. Ele não ligava. Ele me procurou no Instagram com mensagem, como ele continua procurando. Ele mandou. Aí eu passei o telefone da minha esposa, e ele ligou para ela, nunca no meu telefone. Falei, eu não vou dar meu telefone. Porque o dela eu podia trocar, o meu não, entendeu? O meu já tinha anos, muitos contatos, dela não, podia trocar. E ele aproveitou, como eu sumi, ele me procurou muitas vezes, agosto, setembro, outubro, novembro, e eu não respondia. Não respondia. Simplesmente a gente não respondia. Aí chegou em fevereiro, na verdade chegou em janeiro, eu encontrei uma promoção, umas passagens baratas para a Itália. Eu tinha aqui na época a casa de um amigo, um apartamento de um amigo que eu podia ficar, então não tinha custo de hotel, de casa, eu podia ficar 15, 20 dias de boa, até mais. Aí eu comprei as passagens, vou para Itália, vou ficar 20 dias na Itália, passeando lá, pegar um pouco desse friozinho, até mesmo porque a minha filha mais velha, ela termina esse ano o ensino médio, né? E ela vai fazer a faculdade. Eu falei, a gente já olha as faculdades, veja o local, tudo, para eu migrar. Eu pretendia mudar, o Figueiredo. Eu pretendia mudar agora em outubro, novembro, vir para cá, para que deixasse mais ou menos encaminhado para ela vir no ano que vem. Só que essa viagem eu postava, ela postava, e nós fomos embora para São Paulo. Foi uma viagem de passeio, de lazer. Eis que eu sou deparado com aquele vazamento dizendo que eu conversei com ele em dezembro, que eu recebi uma proposta do ministro, que eu recebi um dinheiro, que não sei o quê, papapá. Bom, disparou, cara, o processo. O processo do Moraes começou a rodar. Eu lembro que foi... Alguns dias depois foi o teu indiciamento. Não, exatamente, foi coisa de 3 dias, se eu não me engano. Meu indiciamento foi no dia 1º de abril de 25, e a PGR, o Moraes abriu a palavra para a PGR se manifestar com relação ao indiciamento, denunciou ou não, no dia 2 de abril de 2025. E quando quando vazaram essas reportagens? Esses áudios? Foi uma semana antes. Não, os áudios são de agosto de 2024. Não, mas quando eles foram vazados? Foi uma semana antes. Foi uns 3. Então vazam os áudios, passa uma semana, você é indiciado e logo no dia seguinte você é denunciado.
Menos de uma semana, o Figueiredo. Coisa de 3 dias aí, fui denunciado. E no outro dia, já abriu vistas para a PGR, para o Gonê, manifestar com relação ao indiciamento, né? Parou o E barulho, aí você teve parou que o sair processo. mais às pressas do Brasil e antecipar o teu cronograma de saída do país. Eu já estava passando uma situação complicada por conta de agosto de 2024, daquele vazamento, a PF em cima, e toda hora eu dormia no carro, eu pegava meu telefone, meu computador, meus equipamentos de perito, discos rígidos, colocava numa mochila, eu ia todo dia às 3 horas da manhã para o carro, 3, 4 horas da manhã, eu dormia praticamente no carro, acordava e dormia, né, Figueiredo? 7, 8 horas da manhã, nasceu o sol, eu mandava WhatsApp e falava, tem alguém, apareceu alguém. Ah, não, não, então tô indo. Mas mesmo com medo, porque eu sei que eles iam chegar por volta das 5, 4 e meia, 5 horas da manhã, no máximo 6, para poder me pegar com o primeiro luz do dia. Mas eu fiz isso por uns 2, 3 meses. Foi uma vida difícil, eu não dormia bem mais. Eu não conseguia mais dormir, minha vida era um inferno. Então, depois dessa história do Eustáquio, eu falei, agora não tenho mais condições de ficar aqui. E como eu tinha me separado, e minha casa ficou com a minha família, eu estava morando de aluguel. E o aluguel, o contrato venceria em maio de 2025, em maio desse ano. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu pago esse aluguel por mais 2 meses e já cancelo isso. Não vou ficar aqui, renovar e esperar mais um ano, entendeu? Foi aonde eu peguei e fiz a minha primeira saída na tentativa de ir embora. Mas no meio do caminho eu recebi uma ligação da minha mãe. Ninguém sabia para onde eu estava indo. Ninguém. Ninguém. Tava eu, um casal de amigos, a minha esposa, que a gente estava indo sentido Paraguai, sentido Argentina. Minha mãe me liga no meio do caminho. Aonde você está indo? Você está indo para o Paraguai. Vão te matar. Me ligaram aqui e falaram para você não ir, que vão te matar. Minha mãe até hoje não me fala quem fez isso. Mas ninguém sabia, nem minha mãe sabia para onde eu estava indo, Figueiredo. Naquela mesma hora, Figueiredo, o que eu fiz? Eu mudei todo. Eu tirei meu chip, avisei minha mãe, tirei meu chip, joguei fora. Peguei meu telefone, coloquei numa gaiola de Faraday para poder interromper o sinal, para não ter contato, para não ter rastreamento mesmo. Eu estava com meu equipamento, falei, indo embora. Vamos para Avaré. Ficamos em Avaré. 2, 3 dias. Calmou, eu com máscara, com boné, com óculos. Fomos no mercado, compramos um papel alumínio, enrolei melhor o telefone no papel alumínio, com medo do saco da gaiola de Faraday que foi comprada aí nos Estados Unidos não funcionar direito. Enchi de alumínio, guardei o telefone, comprei outro chip, tinha um outro telefone, coloquei lá e usei outro chip. Aí nós fomos para Barracão, que é fronteira seca entre Argentina e Brasil, ali no Paraná. Fiquei 2, 3 dias lá, de lá, tudo calmo, imprensa tranquilo, fomos para Trezentilhas, em Santa Catarina. Ficamos mais 2, 3 dias, depois voltamos, calmou, o processo não andou mais, tudo calmo, tudo quietinho. Eu sempre tinha contato com a portaria do condomínio, nenhuma polícia, ninguém, nada. Voltamos para casa. Aí ficamos mais uns dias em casa e zarpamos. Preparamos tudo agora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mas então, a divulgação daquele momento, daqueles áudios, basicamente te fizeram ter que sair às pressas do Brasil. Uhum. E você chegou a ser, no meio do processo, inclusive, a sua mãe chegou a ser ameaçada de morte a você, isso que você está dizendo. Fiz uma confusão, o Figueiredo. Essa história de que me ameaçaram, minha mãe me ligou, foi quando eu fui embora, em agosto do ano passado, que eu conversei okay. com. Aí sumi, voltei, ele fez aquilo, aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Fiz uma confusão aí. Aí eu fui embora. Aí não tinha mais, eu não tinha mais como ficar no Brasil. Eu já estava com medo por conta da situação que estava acontecendo. Todo mundo falando, vão te matar, vão te matar, vão te matar, vão te matar. Eu andava na rua, eu tinha um carro blindado, eu andava de carro blindado, tá tudo que é canto. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tchau, vou embora. Eu aproveitei que o aluguel lá, o contrato de aluguel estava findando, fui embora. Fui embora com esse mesmo casal. Eu fui para Foz do Iguaçu, fiquei em Porto Iguaçu, lá estava tudo muito caro, eu estava com pouco dinheiro. Voltei, eu fiquei num apartamento na rua da Polícia Federal, uma semana, que da janela eu via
acordava cedo, via se tinha algum movimento. Depois eu errei na locação desse apartamento pelo Airbnb, tinha um feriado, e eu falei, vou ficar mais uns dias. Aí eu troquei, fui para uma pousada, que era o único que eu achei na cidade, fiquei mais umas 4 dias na pousada, fui depois para Porto Iguaçu, Buenos Aires e Itália. Tem um trecho dessa conversa sua com o Eustáquio em que você fala assim, é uma coisa meio enigmática, mas assim, o Figueiredo até me falou de 1 milhão de arrecadação, etc, etc. Pode falar aí para o público, nesse tempo todo em que nós nos falamos, já vem bastante tempo aí, alguma vez eu falei alguma coisa sobre dinheiro para mim, arrecadação ou qualquer coisa do tipo? Não. Um tempo atrás, você lembra da situação que a gente tinha conversado? Aí eu, muito preocupado com questão financeira, sempre te deixei bem claro isso. A minha preocupação nunca foi comigo, sempre foi com a minha família. Eu, como qualquer coisa, vivo qualquer coisa. Aí eu converso, falou, não, você pode vir para cá e você, acredito, Talhafael, que você fizer uma live e você consegue arrecadar fácil 1 milhão, coisa assim, entendeu? Mas eu Pra nunca você, me não senti... pra mim. Não, pra mim. Nunca pra você, pra mim. Foi quando você Alguma falou vez isso... eu te pedi para eu dar o furo, eu dar alguma notícia à frente de todo mundo, ou pelo contrário? Eu sempre falei para você, fala nesse veículo, fala naquele veículo, fala naquele antes de mim, me deixa por último. Exatamente, você sempre fez isso, falou, posso falar? Claramente? Pode. Eu lembro que eu ia falar assim, vou falar no programa do Alan, não, agora acho que não é o momento de você falar no programa do Alan, porque a gente trabalha com o público, você tem que falar numa mídia tradicional, tentar alguém que coloque isso pro mundo, cara. Porque se você falar no meu programa, eu falo... Não só no do Alan, né? No do Alan ou no meu próprio? No seu, você falou no seu. Se você falar no meu programa agora, talvez a denúncia que você está fazendo, Talhaferro, não vai ter tanta força, porque eu sou de direita e meu programa ele é voltado para um público de direita. Então, quando você fala numa mídia tradicional, não tem, teoricamente não deveria, né, Figueiredo? Não tem lado A, não tem lado B, e vai para frente. Você sempre me orientou, inclusive agora, quando você me deu o convite para estar aqui, você escreveu assim, você já está preparado, a hora é agora. Eu até falei com uma pessoa que me ajuda, eu falei, puxa vida, hein, o Figueiredo esperou eu ter um pouco mais de experiência até em falar, porque você já chegou a falar para mim uma vez no passado, cara, você não sabe dar entrevista, você não sabe falar, você é uma pessoa muito sincera e direta, entendeu? E você me orientou, cara, como você, como ela, me orientaram muito bem. E nesse momento que você me convidou, eu concordo com você. Se eu falasse com você lá atrás, primeiro que a credibilidade ia ser comprometida, segundo que eu ia me atrapalhar todo para falar. Porque eu nunca tive experiência, eu nunca falei com a imprensa, eu não tinha essa experiência, eu odiava aparecer. No TSE eu sumia, pedia pra Gisele se virar com a imprensa, eu nunca gostei, eu sempre fui um pouco tímido. E hoje, são 2 meses fazendo isso aqui, não sou um especialista, mas você pode até falar. Eu mudei bastante, melhorei bastante na forma de falar, até de colocar situações, porque eu gaguejava, ficava nervoso. Não é meu dia a dia, eu não sou jornalista. Falar em público exige prática e, ao mesmo tempo, para eu fazer uma entrevista com você, eu preciso ser honesto com o meu público e fazer as perguntas que eu tenho que fazer. Então, não adianta, se eu sentar com você e fizer perguntas, como eu estou fazendo aqui agora e vou continuar a fazer, e você não estiver pronto para isso, eu vou te prejudicar a importância das mensagens, das informações que você traz. Então, muitas vezes não dá para fazer como fez o Sérgio Tavares, de quem eu gosto muito, inclusive, mas a preocupação número 1 não é dar o furo. A preocupação número 1 é a responsabilidade com a fonte, a responsabilidade com os fatos, a responsabilidade com a notícia e a responsabilidade das consequências disso na vida do país e na vida das próprias pessoas. Eu não imagina se eu poderia divulgar uma informação com você em risco no Brasil, debaixo da jurisdição do Alexandre de Moraes. Então, eu faço um documentário dizendo fake judge, o juiz, eu até quero ver o documentário, deve ser muito bom, mas eu faço um documentário explicando como Alexandre de Moraes é um tirano. E aí eu exponho uma fonte que está debaixo da jurisdição desse tirano, eu possivelmente estou condenando essa pessoa à morte. Né? Sim, então a gente tem que ter, naquele momento, e nós nos falamos, eu falei, cuidado, porque você pode estar sendo condenado à morte. E se tornaram públicos as minhas mensagens para o Sérgio Tavares, não divulga essa porra, não divulga essa porra, não divulga essa porra. E ele insistindo que tinha que divulgar, porque era o desespero de aparecer, de se divulgar, de não sei o quê, porque senão ia ficar mal para ele, alguma coisa do tipo. Então eu fiquei bastante revoltado naquela época. Algumas pessoas não entenderam, acharam que eu estava querendo... Eu digo isso porque muita gente naquele momento achou que eu estava querendo ter o protagonismo, que eu estava com inveja
dele estar tendo protagonismo naquele momento, e não eu, quando eu passei quanto tempo, né, Tarefa, abrindo mão do protagonismo, justamente Você teve a chance de dar o furo desde 2024, você e o Alan. Eu me recordo até desse episódio, ô Figueiredo, que eu contei pra você, você viu o que ele tinha feito, você falou Scroque. Nunca esqueço isso, aqui é Scroque. É o apelido dele, Oswaldo Scroque. Você falando assim, eu não concordo com o que você fez, me criticando. Eu não concordo com o que você fez, sou contra, não sei o quê, mas eu tenho que falar que ele não poderia ter feito isso com você. Com fonte não se faz isso, ele foi antiético, uma coisa assim, entendeu? Nunca me esqueci daquelas palavras que você me disse. Aliás, de várias que você me disse, você vem me orientando a me tornar um pouco melhor em postura e um monte de coisa. Mas de fato o que eles fizeram ali foi terrível, cara. Vamos falar de postura, né? Você tem, e é um bom momento aqui para você se comunicar direto com as pessoas, já que você já está com mais traquejo e abrindo o coração. Tem mensagens, como essa que nós tratamos envolvendo a mim, ao Constantino, em que dá a impressão para a gente, que para qualquer leitor, que você, na época, concordava com as perseguições. Você não me parecia, eu tenho que ser honesto com você não me parecia estar com uma crise de consciência. Mas houve um momento, que não foi em 2025, foi anterior, em 2025 isso se tornou público, mas anteriormente você já vinha fazendo isso por outros caminhos, que você decidiu denunciar todo mundo. E eu noto, e você relatou isso, de fato, que você começou a coletar provas ainda em 2022 e que fingiu colaborar com os caras para se proteger. E eu pergunto a você, né, você se livrou das sanções, houve um entendimento da tua mudança de postura, mas quando foi exatamente que você tomou essa decisão pessoal, não pública, de romper com o regime? O que fez que você passasse de colaborador do regime ao grande delator, ao grande whistleblower, e por que você não fez isso antes? Bom, como eu já te falei, na primeira semana eu já percebi algo estranho, que só vinha pedidos de personagens de direita. Para mim aquilo já não soa muito bem. Eu não sabia qual era o trabalho, né? Não conhecia. Na segunda semana veio a questão dos empresários. E o pedido para se deletar tudo. Não pode deixar nada no telefone, que o ministro não quer não sei o quê. Aquilo para mim era inaceitável. E eu já vendo tudo que estava acontecendo, falei, puxa, aonde eu estou? E eu não podia nem falar com a minha mulher, porque ela me matava. Ela não queria que eu tivesse ido. Foi uma decisão minha. Ela não queria. Porque a minha ida pro TSE, o Figueiredo, me prejudicou de uma forma financeira tão grande que você não imagina. Porque você imagina, um cara que ganha 160 mil por mês, passa a ganhar 12, com um custo mensal de 30, entendeu? E deixar de atender as demandas que eu tinha, ou seja, eu sumia de um mercado para ir para um tribunal e eu estava perdendo aquele mercado. A preocupação da minha mulher justamente era a família. E quando eu percebi todo esse problema, esse risco, eu falei, agora, eu vou ficar quieto, eu vou tentar sair à francesa, de boa, vou me inteirar bem com eles. Só que quando eu tentei sair, eu vi que eu não consegui. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Então, vamos lá. Se eu tô aqui no inferno, um abraço capeta. Vamos rir, vamos brincar, vamos fazer. E venha coisa pra mim, venha coisa pra mim, venha coisa pra mim. Até o momento que eu falei, uma hora vai acabar. Vai acabar esse mandato dele, ou vai acabar as eleições e tchau, Edu. Acabou as eleições, não precisa mais de mim. Quando acabaram as eleições, o Figueiredo, eu até vim para a Itália. Em janeiro, eu lembro que eu saí do Brasil dia 4 de janeiro de 2023 e fiquei até o dia 14 de janeiro na Itália. Foi quando estourou o 8 de janeiro. Eu falei, puxa vida, agora que eu posso voltar, matar essas férias aqui e ir embora, me acontece esse lance do 8 de janeiro, eu tô perdido. Eu não consigo mais sair de lá. Foi isso que aconteceu, entendeu? E você se arrepende? Você tem um arrependimento de você consigo mesmo, você com Deus, você com as pessoas que você perseguiu, eu uma delas? Você se arrepende? É uma coisa que te causa... Eu posso dizer para você que eu me arrependo de ter ido no clube de tiro naquele dia. Eu me arrependo. Porque assim, eu não ia sempre ao clube de tiro, o Figueiredo. Eu não ia. Quando se ia ao clube de tiro, o custo era dividido, vai. Mas o custo lá girava em torno de 3.000, 3.500. Muita munição, muita arma. E assim, puxa, pra eu ir todo final de semana e despender, vai, que fosse 1.000, que fosse R$ 800, ficava caro e a mesma mulher me matava. Me matava. Então eu evitava ir pro clube de tiro. Mas por que
justamente naquele dia eu resolvi aceitar o convite e fui. Eu até meu amigo fala, puxa, eu sou culpado disso. Eu falo, cara, você não é culpado. Era para acontecer. Era para eu viver isso. E, e isso me. Muitas vezes eu deito, durmo e falo assim: eu queria dormir agora e acordar e falar: isso foi um sonho. Eu sonhei com eleições, eu sonhei com todo mundo e eu acordei, eu estou na minha vida. O que não acontece, Figueiredo? A minha vida ela foi despedaçada, entendeu? Eu podia muito bem ter ficado calado, ficado quieto e seguido a minha vida, porque profissionalmente eu nunca tive problema. Até hoje aparecem trabalhos de tribunal para mim, muitos. Minas, Paraná, São Paulo. Só que por conta do bloqueio, Figueiredo, eu não consigo receber. Até eu não consigo fazer, entendeu? Mas às vezes eu falo, Deus me colocou naquele lugar, sabe quem eu sou, justamente para eu poder visualizar, ver aquilo e eu ser homem com muito medo, no começo eu tinha muito medo, e tomar uma atitude e mostrar a realidade. Figueiredo, porque se não fosse eu, Figueiredo, ia ser outra pessoa, você pode ter certeza disso, e talvez a outra pessoa fosse a pessoa do esquema e nunca fizesse nada. Eu penso assim, Figueiredo. E diante disso, qual é a lição do Eduardo Talhaferro que você acha que fica para tantos servidores públicos que se veem diante de ordens ilegais? O que você acha? Que eles devem aceitar a pressão e cumprir as ordens, ou que eles devem se afastar disso e buscar outros meios de denunciar, como você está fazendo, de uma forma protegida? Bom, a orientação que eu vou é que cuidado com a coisa quando ela parece ser muito grande, ser muito fácil. Cuidado, muita atenção, com promessas de um cargo, com promessas de um status de estar num lugar. Eu nunca me importei com cargo e com status. Era uma experiência de fato de trabalho, e uma chancela final na minha vida. Muito cuidado com o que você se envolve e denunciar, o Figueiredo, é uma coisa muito complicada hoje, porque as instituições estão todas comprometidas. É muito difícil, Figueiredo, uma pessoa ir lá, sair e denunciar. Ela vai denunciar para alguém da própria instituição. Como existem muitos laços, eu até entendo a dificuldade deles. Eu não sei nem como falar para eles, o Figueiredo, isso. O que eu posso dizer é que, no meu caso, o que parecia ser uma desgraça virou a oportunidade de eu trazer a realidade para o mundo e eu ter uma nova chance de vida. Eu aprendi muita coisa, Figueiredo. Eu era um cara que eu era aficionado por carro, minha casa é uma puta de uma casa, maravilhosa, minha vida era maravilhosa, e hoje eu tô aqui, uma vida simples, e tô feliz, tô contente. Tenho teto, tenho alimento, não me falta nada. Como estou conseguindo, com a ajuda do povo, manter as minhas filhas, que é o que eu mais me importo nessa vida, Figueiredo. Estudo, saúde e teto e alimentação das minhas filhas. O resto, Figueiredo, se eu passar frio, você vê, eu te falei que eu tô com um problema do ar aqui, que me esquenta a casa, eu me viro, Figueiredo. Mas voltando ao assunto, que eu saio um pouco, para esses servidores tomarem um pouco de cuidado com, com pessoas. A gente só acaba caindo numa panelinha quando a gente se destaca ou a gente parece que a gente tem a gente é um pouco mais ágil para alguma coisa, mas cuidado para você ser chamado para um outro lugar, por estar descontente com o teu e cair numa coisa furada. Às vezes o que você tem ali é o melhor para sua vida. Deitar, acordar e dormir tranquilo não tem preço. Como é que as pessoas podem fazer para aquelas que quiserem contribuir com o sustento da tua família para permitir que você continue na Itália fazendo o que você está fazendo? Bom, se eu abrir um Pix meu, eu já não posso mais, Figueiredo, justamente porque ele bloqueou a criação de Pix no Banco Central. Fizemos um aí há um pouco tempo igual, atrás. desde 2022. Eu estou igual desde 2022. Então... Abrimos um Pix, nem fui eu, foi pedido lá. Ele bloqueou só a caixa de Pix, não é minha, é de outra pessoa. Criamos acho que o iDonate, um site que você faz tipo uma vaquinha que está aqui na Europa. E lá tem a opção de fazer doação, tá no meu perfil do Instagram. E a pessoa pode Fala ir aí lá nos seus doar. perfis no Instagram. Edu Tagliaferro. Se lê Tagliaferro, mas se escreve Tagliaferro. Então é Edu Tagliaferro, tagliaferro.edu, ambos do Instagram.
E no X, né, no antigo Twitter, tá EduTag. Esses são os meus perfis. Lá tem uma opção, eu até entendo que é um pouco complicado, porque a modulação ela acaba sendo em moeda estrangeira, e no mínimo, se eu não me engano, são 5 euros, coisa assim, 5 dólares. Mas infelizmente no Brasil eu não consigo fazer nada, eu dependo de alguém me ajudar lá. Estamos no mesmo barco. Estamos iguais. Você sem passaporte, eu sem passaporte. Você vê como é que é a vida. Ferro, antes de terminar, eu queria te perguntar sobre uma fala que você teve no Senado Federal, numa das audiências que eu assisti. Você disse que já entregou o seu material às autoridades dos Estados Unidos. E eu te pergunto se o governo dos Estados Unidos se mostrou interessado em investigar esses assuntos e proteger os denunciantes. E se sim, qual é o caminho que se orienta as pessoas que estão dentro do TSE e do STF que querem delatar para que elas possam fazer isso em segurança? Elas talvez não consigam o mesmo contato que eu consegui direto com os Estados Unidos, talvez elas podem me procurar. Já me procuraram uma ex-servidora no Tribunal Regional Eleitoral, ela me procurou porque eu fiquei sabendo que, através dela, que no período de 2022, principalmente no estado do Paraná, muitos servidores do TRE foram perseguidos por serem de direita, por curtirem perfis de pessoal de direita, de Bolsonaro, e até ter compartilhado mensagens, né? Essa pessoa que me procurou, ela foi exonerada, e os demais estão todos com PAD, que foi um volume muito grande, que o próprio TSE perseguiu gente de TRE. Eu não sabia disso. Então, o que eu acho? Ela me procurou, a gente está tentando ver o que a gente faz, mas podem me procurar. Óbvio que eu vou checar se é verdade ou se é mentira. Não dá para sair confiando logo na primeira pessoa que me fala, do jeito que você sabe como funciona. Mas, assim, denunciar para a PGR esquece, denunciar para a Polícia Federal. Não que a Polícia Federal seja uma instituição sem credibilidade, mas, infelizmente, quem está na governança da Polícia Federal e quem está na diretoria de inteligência policial em Brasília é complicado. Em outros estados, eu não sei como que está a situação, mas é complicado. A Polícia Federal, hoje, infelizmente, a gente não pode fazer nada, senão teria feito eu. Cara, a gente tem que tentar. É você que está dizendo. Eu só chamo eles de Gestapo Federal. Então você é bem mais generoso que eu. Ferro, obrigado pela sua entrevista. Olha, que para o Brasil eu posso dizer que, apesar de para mim não ter sido pessoalmente, para o Brasil você tem sido uma bênção. Não teria sido possível fazer muitas das coisas que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos não fosse o material que você revelou, né? A gente não consegue fazer uma lei Magnitsky, a gente não consegue fazer sanções a juízes auxiliares, a essas pessoas, esses personagens todos que a gente tratou aqui, se não houvesse material crível que foi preservado e divulgado por você, seja quais forem as suas motivações, seja o que tiver no seu coração. Eu não me considero um bom juiz do coração dos homens, eu deixo isso para o nosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo. Então eu oro aí para que você esteja em paz com ele e fico muito feliz de ver que você está feliz, porque na vida propósito vale muito mais do que bens materiais, sempre vale muito mais do que bens materiais. Então, te desejo sucesso e continue contando aí comigo para o que você precisar. Querido, eu só tenho que te agradecer. A gente já conversa há mais de um ano aí, por toda a orientação que você me deu, por toda a atenção que você me deu, pelos puxões de orelha, por ter sido ríspido muitas vezes. Da mesma forma que eu falei com o Constantino, se eu lhe causei algum mal, mesmo não sendo intenção, não tendo outra opção, eu lhe peço aqui publicamente desculpas. Você sabe, hoje você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Mas, de qualquer forma, eu lhe devo desculpas, devo desculpa a todas as pessoas que, de certa forma, não pelas minhas mãos, que a decisão nunca saiu de mim, mas que se sintam afetadas pelo trabalho feito pelo gabinete. Então, em nome do próprio gabinete, eu peço desculpa a todos. Vamos seguir em frente, vamos passar uma borracha nessa situação que está acontecendo e tentar mudar a visão do Brasil, do mundo, mostrar o que está acontecendo. Tentar resolver, tentar trazer alguma solução. Sei que é difícil, sei que não é fácil, principalmente para quem está lá. Você vê, nós fora já temos alguns problemas. Você está numa situação melhor que eu, que aí o país te protege.
eu aqui não, mas vamos continuar lutando, vamos continuar, sabe, a gente não pode desistir, ô Figueiredo. Eu acho que desistir hoje, desistir já não fazia parte da minha vida, e hoje, então, mais ainda, por mim, pelo Brasil, pelas minhas filhas e por todos aqueles que foram prejudicados, eu vou até aonde eu puder, nem que para isso custe a minha vida. Tamo junto, cara. Obrigado, Tareferro. E a você que nos acompanhou até agora, a gente pode ter um pedaço de uma janela de muitas coisas que acontecem, e às vezes não dá para a gente divulgar, não dá para a gente falar. Como eu disse, o compromisso, a gente precisa equilibrar o compromisso com o público com outros interesses para não atrapalhar determinadas coisas importantes que precisavam acontecer. O fato é que se a gente tivesse perdido o Tareferro no meio do processo, a gente estaria aí em maus lençóis, muitas das ações e dos planos que a gente tinha teriam sido frustrados. Então é muito importante que ele esteja bem, esteja em segurança, ainda tem muita coisa que ele pode falar, ainda tem muita coisa que ele pode apresentar, um testemunho importante. A gente chama isso de whistleblower, né, em inglês. Whistleblower é aquele que sopra o apito, aquele que chama, que denuncia, né, é um delator, é um denunciante. Então é muito importante o papel nesse caso. Vejo tantas coisas, né, que nós não saberíamos, nós não saberíamos do papel dessas figuras, desses Marcos Vargas, desses Ayrtons, dessas Eukicos, da Nora da Miriam Leitão, do Capitão Macedo, da Ludmilla, não sei o que lá das coisas. A gente não saberia o papel dessas pessoas não fosse a ação do Eduardo Tareferro. E você pode gostar ou não, pode achar que ele está bem intencionado ou não, isso aí é um juízo pessoal de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Na semana que vem, na terça-feira, nós retomamos a nossa programação normal. É bom fazer esse respiro